Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje vamos falar sobre crimes do Código de Defesa do Consumidor. Bom, e para falar aqui, estamos com o nosso digníssimo Irlan. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia, né? Bom dia. E a gente estava conversando há pouco a respeito do assunto da recolocação dos ex-presidiários. Isso. E a gente sabe que você tem um trabalho bem bacana. Eu queria que você compartilhasse com os nossos telespectadores. Sim, eu tenho uma empresa, né, que nós prestamos serviço, é a SA Gôndolas de Aço, lá de Ribeirão das Neves. Eles têm um trabalho com 92 egressos. Todos os dias, os 92 egressos saem da penitenciária, vão até a empresa, eles fazem móveis de aço, trabalham lá sem problema nenhum. Então, assim, eu queria mandar um abraço, né, para o Valdenir, para o Natan, para o pessoal da SA Gôndolas, que tudo aquilo que nós vimos aqui no quadro anterior, eles estão aplicando com muito sucesso lá na empresa deles. Coisa maravilhosa, Bom, Irlan. né? Como sociedade, né, como cidadão, eu queria aí. te agradecer também pelo que você tem feito pela nossa cidade aí. É uma bênção, né? Que Deus te abençoe e abençoe as pessoas do qual Amém. você citou. Isso Mas, aí. bom, vamos falar um pouquinho agora sobre leis, Verdade. né? Direitos, deveres. E o nosso tema de hoje é o direito, né, do consumidor. Isso. Então, eu queria começar com uma pergunta. A gente tem falado muito sobre supermercados nos últimos dias, até essa questão mesmo das empresas, eles terem, às vezes, alterado a embalagem, alguma coisinha assim, devido a essa questão de crise. Mas a minha pergunta agora sobre os supermercados é em relação à data de validade. Sim. E aí, quando a data de validade está alterada, o que o consumidor pode fazer? Ele pode chamar a polícia? Boa pergunta. O que acontece, Isa? Muitas vezes, quando você se dispõe a olhar a data de validade e você vê que a data de validade está vencida, alguns consumidores o que fazem? Chamam um gerente ou leva até o caixa, diz que está vencido e tal, para retirar do produto. Outros simplesmente voltam lá para a prateleira, não é comigo e vai continuar. Porém, essa conduta, ela está tipificada na Lei 8.137. É uma lei que prevê até 5 anos de reclusão para as pessoas que expõem mercadoria imprópria para o consumo. Então, se você quer ser realmente um consumidor nota 10, se isso acontecer, na primeira vez, se for o caso, você pode até chamar o gerente e informar. Mas na segunda vez, ou mesmo até na primeira, se você achar, pode chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência, porque o responsável por aquele estabelecimento pode ser punido com até 5 anos de detenção. E no caso, por exemplo, você falou de produtos inapropriados. Sim. Então, por exemplo, a mãe vai comprar um brinquedo para uma criança e às vezes ali tem peças muito pequenas, Isso. que a princípio a gente entende que seria talvez inapropriado para a criança, desde que tenha uma informação, às vezes, dentro da embalagem ou ali na parte de fora. E se não tiver, tem alguma aplicação no direito penal? Então, nós temos também o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 63, ele diz que quando se tem produtos que eles estão inapropriados, ou seja, eles não têm informações, por exemplo, faixa etária, às vezes nós temos produtos que eles são muito pequenos e as crianças, por exemplo, colocam na boca, colocam no ouvido, no nariz. Então, é um perigo. Por quê? Porque a criança pode até morrer, ter que fazer uma traqueostomia para tirar. Então, assim, isso também está tipificado como crime no Código de Defesa do Consumidor. A pena, ela varia de 6 meses a 2 anos. Agora, como que você faz para exigir isso? Tem que fazer um boletim de ocorrência, você tem que documentar isso de alguma forma para depois poder exigir os seus direitos. É sempre necessário fazer um boletim de ocorrência? Você tem que documentar. Sim. Se você, por exemplo, existem situações, vamos imaginar com uma má prestação de serviço de um hospital. Existem, por exemplo, situações onde você pode ir no próprio hospital e fazer uma reclamação, protocolar essa reclamação, desde que você tenha uma cópia disso. Então aí tudo bem, mas nessas situações, por exemplo, de consumo, empresas, supermercados, lojas varejistas, o ideal mesmo é chamar a polícia. A questão é que a gente percebe é que muitas vezes o consumidor, ele não dispõe o seu tempo para ficar ali até chamar a polícia, Sim. aguardar o boletim de ocorrência. Como é algo que não se faz usualmente, muitas vezes também até a polícia tem má vontade, porém nós só vamos viver numa sociedade assim,
o mais ideal possível quando a gente exigir corretamente os nossos direitos. Com certeza. Não é? E no caso de farmácias, às vezes que podem vender produtos inapropriados? Então, uma coisa importante que todos os telespectadores precisam saber é o seguinte: apenas em crimes ambientais é que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente. Quando não são crimes ambientais, por exemplo, no caso de uma farmácia que vende um produto inapropriado, o seu farmacêutico responsável ou o dono da farmácia, ele pode ser processado, inclusive criminalmente, por expor produto ou medicamento impróprio para o consumo. Então, há uma possibilidade, sim, do gerente ou do farmacêutico, ou até mesmo da pessoa que está ali vendendo, né, a pessoa do balcão ali, ser responsabilizado criminalmente. Ainda nessa área, a gente falou um pouco sobre farmácia, eu queria falar em relação à saúde mesmo, mas a questão, por exemplo, de produtos de detetização. Sim. Se a pessoa usa um produto, às vezes, inapropriado ou que não está dentro ali da lista do Ministério da Saúde, qual que é a ação? Então, uma pessoa que utiliza, por exemplo, um produto de dedetização, algo que não está regulamentado, nós temos o artigo 65 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê para as pessoas que utilizam isso até 2 anos de reclusão. Então, por exemplo, vamos imaginar até que uma empresa, por exemplo, vai fazer uma dedetização na sua casa ou vai fazer uma dedetização, por exemplo, na sua empresa e o produto que ele está utilizando é um produto tóxico, um produto que não está aprovado pelo Ministério da Saúde. Se isso ficar constatado, às vezes a pessoa passa mal, vai pro hospital por conta disso, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer um boletim de ocorrência e depois processar criminalmente essa empresa ou essa pessoa, o prestador de serviço, por utilização indevida desse produto. Muito bom. Então aí você, dona de casa, fique atento, verifique, às vezes, pergunte, né, qual produto está sendo usado para você também tomar as devidas necessidades, devidas atitudes em relação ao fato. Mas eu queria perguntar agora num tema que me toca, porque eu dirijo, Sim. mas eu, assim, não tenho tanta habilidade, não sei, às vezes, as peças, as coisas que estão ali dentro do carro, né? Uhum. Pela minha própria forma de falar, já deu para perceber, né? Eu queria saber o seguinte, às vezes a gente vai numa oficina, Sim. aí tem uma peça ali que está estragada, alguma coisa. E, às vezes, a oficina acaba trocando a peça, cobra, às vezes, o valor de uma nova e põe uma usada. Sim. Pode fazer isso? Não pode? Com certeza não, né? Nós temos também o artigo 70 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa, porque não tem nenhum problema de se substituir uma peça usada por outra peça usada, desde que o consumidor tenha ciência disso e que ele autorize. Uhum. O que não pode, por exemplo, é você substituir um produto, uma peça usada por outra usada sem que o consumidor saiba, ou demonstrando como se ela fosse nova, e na verdade não é. Então, assim, é uma fraude, é um crime, além de gerar direito de reparação no campo civil, ou seja, substituição do produto defeituoso ou produto usado por um novo, também é passível de processo criminal. E ainda dentro do mesmo assunto, algo que eu acho bastante sério a gente destacar aqui, é quando se descobre um defeito numa série de um carro, de um modelo, né? E esse fabricante, ele não comunica ao público. Isso também é crime? Também. Por quê? Porque quando você faz isso, você está expondo a coletividade a um risco. Então, também nós temos aqui, isso está previsto no artigo 70 do Código de Defesa do Consumidor, que com pena de 3 meses a 1 ano de detenção, se a pessoa sabedora, por exemplo, é por isso que a gente vê aqueles famosos recall, onde você chama o consumidor, determinada linha de série de montagem de um veículo que está com um defeito que pode ocasionar um problema, né? Existem situações onde se ocasiona o problema e depois você precisa de uma perícia para comprovar que, de fato, aquele problema foi oriundo de uma má prestação, ou seja, um defeito de fabricação que poderia ser verificado e não foi. Então, eu não sei até se você conhece essa história, mas, por exemplo, existe aquele avião, o Learjet, e o dono desse empreendimento, certa vez, ele verificou que existia um problema nesse avião. O que ele fez? Ele chamou todos os donos
de avião e ele mesmo foi testar no ar e corrigiu o problema no ar. Então, ele teve muita credibilidade e por causa disso esse avião foi muito famoso nos anos 80, 90. Por quê? Porque ele utilizou o que hoje a gente vê que é uma obrigação e na época não era. Com certeza, que história bacana, Legal, né? Eu né? acho que é um exemplo para muitas Com pessoas. certeza. Agora, um assunto que não pode faltar quando a gente Sim. fala de defesa do consumidor é a questão do uso do cartão de crédito. Sim. Ele é bem usado aí nas compras, no consumo. Se a gente faz uma compra usando a opção crédito, certo, e existe um desconto ali, ele vai ter o desconto de 30%, aliás, um aumento, né, na verdade, de 30% do valor. Por utilizar o cartão. Por utilizar o cartão. Isso também tem que ser comunicado. É totalmente ilegal se você, por exemplo, e nós temos o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor que prevê, inclusive, 3 meses a 1 ano de reclusão. Se você, por exemplo, anuncia um produto e quando você vai pagar, por você pagar na opção crédito, tem um acréscimo. Um acréscimo de 5, 10, 20, 30%. Não pode, é ilegal, não pode ser feito isso. Outra coisa também interessante, Isa, que eu não sei se os consumidores também e os telespectadores já perceberam, às vezes a empresa faz um anúncio com um valor abaixo do mercado no jornal. E aí o que acontece? Todos os consumidores ou muitas pessoas veem aquilo e vão lá para a porta da loja para exigir aquilo ali. Por quê? Porque senão seria uma propaganda enganosa. Mas na mesma edição eles lançam uma errata, dizendo, olha, foi errado, mas é pequenininho. Lá embaixo, no asterisco. Lá embaixo. E o anúncio estava de todo tamanho. Então vamos imaginar uma TV que custava R$5.000, está anunciada por R$1.500. Então vai ter uma fila de pessoas. Aí a pessoa chega lá exigindo aquilo, mas tem errado. Isso também configura crime de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Nessas situações, a recomendação é faça o boletim de ocorrência e depois ingresse com uma ação, isso pode ser no juizado especial, para exigir aquele preço e também para que o comerciante seja processado criminalmente. Isso é muito importante ficar atento exatamente nesse momento que nós estamos, porque esses descontos, esses acréscimos, essas mudanças de informações, elas estão acontecendo nesse momento que nós estamos no Brasil. Com certeza. Então fica a dica aí, pessoal, presta bastante atenção, né, nessas propagandas de descontos e de acréscimos. Agora, em relação a isso, como é que é se você é cobrado por uma dívida que você não contraiu? Sim. Isso também gera providências criminais? Sim. Ó, a primeira providência seria na questão civil, né? Se você está sendo cobrado por algo que você não deve, você precisa acionar a justiça ou os órgãos de defesa do consumidor e exigir uma reparação no campo moral. Né? Danos morais, por quê? Às vezes seu nome foi inserido no Serasa, no SPC, por uma compra que você não fez. Agora vamos imaginar que você fez essa compra mesmo, está devendo e pagou por essa compra. Não existe um prazo, mas a jurisprudência tem entendido que o prazo máximo para se esperar a retirada seriam 5 dias. Então, por exemplo, pagou, em 5 dias tem que liberar. Se não se liberou o seu nome nesses 5 dias, é possível sim ingressar com uma ação de indenização por danos morais e também você entrar com um processo criminal que pode gerar uma condenação de detenção de 1 a 6 meses. Mas para isso precisa fazer o boletim de ocorrência também. Sim, então é errado tanto aquela pessoa que coloca o nome da pessoa no Serasa sem antes comunicar. Com certeza. Também, quanto quando há pago e também já foi pago a dívida e a pessoa não tira o nome do Serasa. Porque você pensa bem, Isa, para colocar o nome, às vezes a pessoa corre, né? Porque ela quer receber. Sim. E para tirar o nome, muitas vezes, ela fica enrolando. Então, se a pessoa pagou, ela tem direito de ter o seu nome liberado, até porque, hoje em dia, o nome é utilizado para tudo. Financiamentos bancários, financiamentos de produtos, serviços, até... Apesar de não ser legal, muitas empresas utilizam isso, inclusive, para saber a questão de contratação. Sim, com certeza. Algo ilegal, inclusive. Não se pode, por exemplo, utilizar como um meio de definir quem é o candidato que vai ser aprovado ou não, se a pessoa está ou não com o nome sujo. E tem situações que são extremamente constrangedoras, né? Eu já compartilhei, não sei se eu falei aqui, né? Mas eu também cursei Direito. Sim. E eu me lembro de uma causa de uma moça que, na verdade, ela foi fazer uma compra de um sapato, porque um estava machucando, quebrou, não me lembro ao certo. Então, ela precisava de um sapato. Ela chegou na loja, foi quando ela descobriu que o nome dela estava no Serasa. Então, foi uma situação extremamente constrangedora
Não é? Então essa questão e ela do nem Serasa... sabia dessa Não, ela dessa nem dívida. sabia. Pois é. Ela teve que deixar, porque ela não estava descalça, ela teve que deixar tudo dela lá para tentar ir no banco e sacar um dinheiro. Então, assim, as outras, a própria moça da loja, pessoas vendo uma situação constrangedora. Já existe, inclusive, súmula do Superior Tribunal de Justiça que basta a negativação para se configurar o dano moral. Ou seja, esse constrangimento é até além do que a jurisprudência já está utilizando já para condenar pela inclusão indevida. Irlan, o nosso tempo está assim apertadinho. Então, só a última pergunta. Pode a pessoa vender um produto com 10% de desconto e fazer um valor diferenciado no crédito? Não, não pode. Ela tem que manter o mesmo valor que ela oferece de desconto, ela tem que manter no crédito. E algo que vai te tocar aqui agora. Sim. Cobrança de honorários. Pode ter na parte externa escrito dívida? De jeito nenhum, né? O artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor cobrado de forma vexatória, ele tem direito de reparação, tanto no campo moral, e a pessoa que faz isso pode ser condenado a uma reclusão de até 1 ano. Então, vai cobrar? Cobre, mas de uma forma civilizada e não expondo o consumidor ao ridículo. Irlan, quero te agradecer mais uma vez, esse quadro aqui é muito bom, tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem está assistindo aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.